Então, dando continuidade. Enfim, o primeiro Rebbe de Chabad acabou tendo esse filho, Rabbeinu Moshe, que de acordo com uma das historiadores, enfim, ele acabou talvez, enfim, se afastando, talvez até trocando de religião, como Remir Dato, ele acabou, enfim, qual seria uma palavra para isso? Remir Dato, enfim. Se convertendo a outra. Se convertendo a outra religião, mas no caso sim. Peraí. Eu não consigo achar também. Tá bom. Mas já sim, mas em hebraico se fala. Que coisa. Não, Moired. Meshumad. Então, Meshumad, enfim, uma pessoa que ela fez essa, enfim, Meshumad, que acabou, enfim, se convertendo para outra religião, Meshumad. E então talvez ele teve o primeiro Rebbe de Chabad, acabou tendo um filho que acabou sendo um Meshumad, enfim. E o mesmo acontece com relação a Moisés. Moisés, ele tem um neto que é Meshumad. Enfim, que acaba servindo idolatria. Ele chamava Yehonatan, filho de Gershon. Ele foi, Gershon era filho de Moisés, enfim, era o primeiro filho de Moisés, chamava Gershon. Conheço bem. Verdade. E ele teve um filho chamado Yehonatan, que acabou servindo idolatria, ou a imagem de Michá, né? Enfim, Michá, toda a história, tudo bem. Assim também o Alshich, enfim, grande Rabbeinu Moshe Alshich, muito grande, vem na época do Rabbeinu Yosef Kar, do Arizal, que também teve um filho que infelizmente acabou se tornando Meshumad. Mas falando com relação ao primeiro Rebbe de Chabad, mas o mesmo se aplica com relação a esses dois casos. O que acabou acontecendo foi que, como eles trouxeram a ideia da intelectualização, de você servir a Deus com o seu coração, com o seu intelecto, da sua maneira, com o seu pensamento, com o seu questionamento, permitiram muito questionamento, isso acabou trazendo que tivesse um filho, neto, que acabou questionando, mas não tinha o alicerce. No judaísmo se fala muito que o Hatam Sofer falava, enfim, o Hatam Sofer, o seu filho, enfim, perguntou certa vez uma coisa para ele e ele demorou para responder. Perguntou uma certa coisa e demorou para responder. E aí depois ele respondeu. Aí o filho perguntou para o Hatam Sofer, grande rabino, por que você me demorou tanto para responder se você já tinha resposta? Aí ele falou, porque eu quis te ensinar que de pergunta a gente não morre. De pergunta nós não morremos. Quer dizer, você tem um questionamento, mas isso não vai fazer com que, por assim dizer, não vai fazer tremer, enfim, não vai derrubar os seus alicerces, os seus valores. Enfim, tem uma pergunta, mas um questionamento. Os seus alicerces são fortes, né? Exato. Então, a gente não há certo. De kushia lometim, enfim, em hebraico se fala. De pergunta questionamento a gente não falece. A gente não, certo, não falando que não tem problema ter perguntas. É excelente ter perguntas, é importante, mas a gente tem que saber que existe um certo limite. Em outras palavras, que existem coisas que nós não entendemos e por isso, então, a gente tem que, para assim dizer, aceitar. Mas, muitas vezes, acaba sendo complicado. Se a pessoa não tem um alicerce forte, enfim, ela tem um questionamento, ela segue a razão um pouco está dizendo que isso aqui não faz muito sentido. Ela acaba, então, mudando um pouquinho, enfim, servir idolatria nesse sentido significa isso. Para ter um questionamento, ela acaba não tendo alicerce forte, então ela acaba indo de acordo com aquilo que está fazendo razão para ela, de acordo com aquilo que é lógica, ela é velha. Então por isso o primeiro Rebbe de Chabad, que ele acabou falando e trazendo toda a ideia do sentimento e
e do sentido da pessoa sentir a reza, da pessoa entender o que está sendo estudado profundamente. Então ele deu espaço muito para o sentimento da pessoa, deu espaço muito para a pessoa ela sentir, para ela rezar porque ela quer rezar, para ela fazer porque ela quer fazer. Mas óbvio que assim também com relação a entender, para ela estudar, mas porque ela está entendendo, porque o seu intelecto entende. Obviamente que ele queria que o quê? Que a pessoa, além de estar anulada para aquilo, além de ter a anulação básica, além de ser anular básica na base, além de ter a anulação como fundamento, ela vai fazer aquilo também porque ela sente. Ela vai fazer aquilo também porque ela entende. Então na reza, ele falava, é importante você sentir a reza. Mas como dava muito espaço para a pessoa sentir, então a pessoa que às vezes não sentia a reza, o que ela fazia? E para ela o sentimento era muito importante. Então ela acabava não. Então se o sentimento é tão importante, eu não estou conseguindo me sentir isso, eu não estou conseguindo me identificar com isso, e já deu, e trouxe a importância do sentimento, então eu vou fazer uma outra coisa que eu estou sentindo, que eu me identifico mais, que eu sinto mais. Então como ele trouxe a ideia do sentimento? Aqui ele trouxe a ideia do sentimento na reza, ele trouxe a ideia do entendimento na Torá. Tem que dizer na Torá, tem que sentir a reza, mas deu espaço para você. Falou sobre a importância de sentir. Ele está falando sobre sentir a reza, mas tudo bem, mas deu a ideia de sentir. Então, se a pessoa de repente, aí ela vê a importância de sentir, quer dizer que eu sinto, que eu faça porque eu estou me identificando com aquilo. E de repente, no caso, ela não está se identificando com a reza, não está sentindo a reza. E ela sabe a importância do ser humano sentir, então ela deu espaço para ela de fazer, na verdade, aquilo que ela sinta. Trouxe muita importância para ele fazer aquilo que ele sinta, e obviamente se ele vai sentir então outra coisa, enfim, outra coisa que ele acha correta, outra coisa que ele sente como que a alma dele tá para aquilo, ele vai falar assim, seguir aquilo. Então possibilidade, obviamente, às vezes pode ser para coisas negativas, enfim, se a pessoa de alguma maneira, enfim, tem um sentimento para outra coisa que não seja dentro da religião, que não seja dentro da Torá, então ele vai acabar influenciando, que ele vai fazer essa outra coisa, que ele vai seguir que ele não está entendendo não faz parte da lógica, da razão dele. Ele aprendeu com o Alter Rebbe a importância da razão, aprendeu com o Alter Rebbe a importância de sentir. Então ele vai, e obviamente o Alter Rebbe quis falar para ele sentir a reza, mas ele vai acabar levando essa ideia do sentimento para falar, então, se eu não estou sentindo isso, não me identifico, vou para outra coisa. Então, e ele não tem anulação forte. Se ele tem anulação como base, em cima disso ele constrói o sentimento dele perfeito, porque mesmo se ele não sentir, ele tem anulação como base, que é o Kabbalatolo, que a gente chama. Tem o Kabbalatolo como base. Tem o jugo divino como base. Tem o jugo divino como base e depois ele cresce no sentimento. E o Alter Rebbe, sem dúvida, falou muito sobre o Kabbalatolo, falou muito sobre a ideia de receber primeiramente o jugo divino. Primeiro recebe o jugo divino, depois você pode crescer no sentimento, depois você pode crescer no lado intelectual. Mas, enfim, se a pessoa acaba não dando tanta atenção para esse primeiro lado, de ter um alicerce forte, ter um fundamento forte, de ter a emuná, a fé forte, inabalável, para depois poder fazer esse crescimento, a pessoa, às vezes, enfim, acaba crescendo no sentimento, no intelecto, mas ele não tem uma base de jogo divino forte, e acaba levando ele, então, aquilo que ele sente, aquilo que ele entende. Sim. E, às vezes, não faz parte daquilo que a Torá permite. Então, talvez, e assim, em Moisés se fala que justamente teve essa questão. Por que Moisés teve essa questão? Porque existe um filme Medrash que fala pra gente que o sogro de Moisés, Jetró, que foi o primeiro converso, o primeiro convertido, uma pessoa, enfim, que se aproximou de Deus, ele teve o mérito de receber na paraxá dele os 10 mandamentos, enfim. Na paraxá dele está os 10 mandamentos. Na paraxá dele está os 10 mandamentos de Jetró. Só que ele fez um trato